Vamos então ao item 8, funções de fios, onde a gente vai estar vendo aqui primeiro lógica geral de fios e numeração automática de fios. Vamos ao C-Electrical. Antes de estar mostrando a lógica geral de fios e numeração automática, eu vou mostrar a numeração manual. Essa numeração manual basta você selecionar um fio qualquer. Na tela aqui de propriedades do lado direito, tem aqui o número do fio que você deixou selecionado. Onde aparece esse símbolozinho de arroba é porque o fio está sem número. Basta você colocar um número qualquer, dar um Enter e essa numeração vai aparecer lá no fio que você deixou selecionado. Ok? Então vou aqui apagar, ele apaga. Uma outra opção é você dar um duplo clique em qualquer fio, também ele abre uma outra telinha de propriedades, tem aqui a numeração de fio. Basta colocar um número qualquer e aparece ali a numeração. Para apagar a mesma coisa, duplo clique e apagar. Ok? Essa seria a forma de fazer uma numeração manual. Isso geralmente o pessoal utiliza caso você quer fazer uma numeração personalizada. Tem as opções que o C-Elétrico já te dá para fazer a numeração, mas caso essas opções ainda não atenda, você pode estar utilizando essa forma de numerar manualmente. Ok? Então vamos estar vendo agora as lógicas de numeração de fio e a numeração automática. A gente vai vir aqui em diagramas elétricos, botão direito e propriedades. Propriedades de diagramas elétricos, na aba fios. Tá? Então aqui é onde você vai estar deixando algumas pré-configurações de numeração de fios. Ok? Então aqui você faz uma pré-configuração e para numerar o fio tem aqui o menu elétrico, números e gerar. Aí tem mais algumas configurações que você pode fazer na hora de gerar a numeração, ok? Uma outra forma de você acessar a tela de parâmetros, que era aquela que a gente estava antes, foi aqui botão direito e propriedades, né? Você pode vir aqui no menu elétrico, onde tem aqui os comandos referentes a fios, tem esse íconezinho aqui, esse quadradinho com uma seta, ó, você clica, ele vai direto para essa tela de propriedades lá, ó, direto já na aba de fios, ok? Então, os primeiros parâmetros que a gente vai estar vendo vai ser da parte aqui ó, superior. Depois a gente vai estar vendo da parte inferior aqui, ó, tá? Então desses da parte superior que a gente vai estar vendo agora, tirando esse primeiro aqui, que é os tipos de sinal dos fios, esse a gente vai estar vendo depois, fica por último, ok? A gente vai estar vendo esses demais aqui, ó, a partir do potencial até o uso de lógica aqui dos fios. Esses mesmos parâmetros, eles repetem na hora de for fazer a numeração de fio. Então eu não vou fazer essa alteração aqui, vou dar um cancelar, vou vir direto aqui em numeração e gerar. Aqueles mesmos parâmetros que eu falei, eles estão aqui em cima aqui, ó. Então não precisa se preocupar em estar mudando lá a configuração, sendo que na hora que você for fazer a geração de números, de numeração de fios, você pode estar selecionando aqui, ó. Então a primeira opção aqui, ó, já está selecionado, que é a opção mínima que tem que estar marcado para fazer a numeração. Ele está dizendo aqui que é numeração de potenciais. Fios com o mesmo potencial ficam com o mesmo número. Vou dar um cancelar, vamos fazer um zoom aqui. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que fios que estão ligados a determinado potencial, como nesse exemplo aqui, ó, vai manter o nome do potencial. Então esse fio que está ligado ao potencial R, a hora de mandar que eu numerar, ele vai numerar como R. Okay? Assim como nos demais aqui que estão no potencial S e T. Okay? Voltando aqui em números, gerar. A opção que vem aqui logo abaixo, aqui, ó, saltar terminais. A descrição dele aqui, ó, mesmo números em ambos os lados dos terminais. Então está bem descrito aqui, ó, ele vai repetir a numeração dos dois lados do borne. Então se deixar marcado aqui, ó, você já tem um borne, vai ter os fios que estão chegando, um fio que está chegando e o fio que está saindo. Ele vai manter a mesma numeração nos dois fios. Okay? Se caso deixar desmarcada essa opção, ele vai fazer numeração diferente. Tá? Então tem essa opção aí. Geralmente o pessoal deixa marcado, é a mesma numeração entre ambos os lados. A gente pula esse parâmetro aqui, vai para o próximo aqui, ó. Número de fios entre componentes com diferente função e localização. Isso aqui é principalmente para quem utiliza função e localização no projeto. Okay?
No exemplo, esse projetinho que a gente criou aqui, é o treinamento, que a gente está utilizando já desde o início, a gente inseriu aqui, ó, função e localização para esse projeto. A gente está vendo aqui, ó, as folhas aqui todas com o QF na frente e depois o P1. Nós estamos então utilizando função e localização. O QF aqui que seria o quadro de força e o P1 de porta 1. Então, se você está utilizando, marque essa opção, ok? Se você deixar desmarcado, em casos onde você tiver um fio que sai de uma função ou localização e vai para uma outra diferente, ele não numera esse fio, ok? Não vai aparecer o número do fio. Então é bom deixar marcado, assim ele faz a numeração, ok? Então essas três opções que eu marquei agora as três opções mínimas que você sempre vai estar utilizando. As demais aqui eu vou estar depois mostrando qual é a diferença. Depois a gente vai pular aqui para baixo aqui, ó, em formatar numeração dos fios. É a formatação, os tipos de formatação de numeração que o Selétrico permite. Ó. A primeira opção aqui está em número. Ele vai simplesmente fazer uma numeração, tá? Iniciando aqui no número inicial que você configurar aqui. Ó. No caso ele vai começar pelo número 1. E valor de incremento. Que você colocar aqui é o valor que ele vai estar incrementando. Então ele vai estar de 1 em 1 aqui, sempre aumentando de 1 em 1. Ok? Vamos então dar aqui um renumerar. Ele renumerou aqui o projeto. Ó. As configurações que a gente pode estar vendo aqui, ó, aquela lá do potencial, ó, fios com mantém o nome do potencial. Então aqui é o potencial, o fio está ligado no potencial R, ele manteve o nome R. Ok? Assim nos demais também. Numeração dos fios aqui, ó. Como nós estamos na página 2, o primeiro fio da página 2 é o fio 8. Isso quer dizer que na página 1 tem do fio 1 ao 7, porque ele vai na sequência, ok? E se a gente olhar aqui a forma como ele fez a numeração, ó, fio 8, o fio 9 está aqui abaixo, o 10, 11, então ele faz a numeração de cima para baixo, da esquerda para a direita, ok? Vamos lá para a página 1. Aqui a gente vai estar podendo visualizar o fio 1, ó, o primeiro fio do projeto. Fio 1, 2, 3. Okay? Eu vou jogar aqui um pouco, abrir aqui o zoom, colocar mais para baixo. Opa! Agora dá para ver. Dá para visualizar aqui, ó, o fio aqui em cima, aqui, ó, fio 1, tem o borne e abaixo aqui, ó, repete a numeração. Ó. Fio 1 também, porque a gente deixou marcado o saltar borne. Se deixasse desmarcado, ele ia colocar a numeração diferente. Ok? Então, esse é aquele parâmetro lá que a gente deixou marcado. E aqui na folha 4, é referente ao parâmetro lá que a gente deixou marcado da função e localização. Aqui a nossa página, ela está com a função QF, localização P1. Então, tudo que está dentro dessa página pertence ao quadro de força e está na porta 1. Okay? Então nós temos aqui uns bornes, temos um relé de segurança e temos aqui uma cortina de segurança. Só que essa cortina de segurança, ela está aqui, a gente está utilizando uma caixa de função e localização aqui, ó, que indicando a função como campo. Então essa cortina, ela não pertence ao QFP1, ela está em campo, ok? E se a gente não tivesse marcado aquela opção de numerar fios entre componentes com função e localização diferente, ele não ia colocar essa numeração dos fios que ele colocou aqui, ó. A gente está vendo aqui a numeração que colocou aqui, ó, do fio 24 volts. Aqui do outro lado a gente pode ver as outras numerações, ó. Ok? Então, por isso que é bom deixar marcado aquelas opções que a gente deixou lá. Vamos voltar aqui para a página 2 e vamos ver os outros tipos de formatação agora. Tá? Então vamos vir agora aqui em numeração e vamos apagar essa numeração. Sempre quando você for fazer renumerar o projeto, que você vai estar mudando a configuração, é bom sempre antes, você tem que sempre antes apagar a numeração, ok? Então vou vir aqui em apagar todos. Você tem a opção de apagar todos os fios do projeto ou apagar apenas os selecionados. Tá? Você seleciona aqui um fio qualquer, ó, pode deixar o ponto selecionado, ou faz um retângulo da esquerda,
da direita para a esquerda. Então os fios que esse retângulo estiver pegando, ele vai selecionar, ó, e vai lá em números e apagar selecionados. Ele vai apagar somente os que você selecionou. Ou apagar todos, quando você clicar, ele vai dar duas opções aqui, ó, de limpar todos, mas ele não altera os números dos fios bloqueados, então ele não vai apagar os fios que estão bloqueados, e tem o limpar todos, que inclusive ele vai apagar os fios que estão bloqueados. O que seriam os fios bloqueados? Quando você faz a geração de numeração de fios, ó, você dá um duplo clique em cada fio, ó, todos os fios estão desbloqueados. Está aqui, ó, bloquear fio, está desmarcada a opção aqui, ó, ok? Se caso eu criar algum outro fio antes desse fio 8 aqui, ó, que ele vai numerar sempre na sequência, e eu renumerar meu projeto, esse 8 já não vai ser mais 8, vai ser o fio 9, porque eu criei um antes dele, ok? Mas se isso você não quer que ele renumere um determinado fio, você tem que bloquear ele. Para bloquear você pode dar um duplo clique no fio que você quer e bloquear por aqui. Ou então você seleciona vários de uma vez só, como eu fiz aqui, faz um retângulo, seleciona vários fios. E nessa tela de propriedades aqui do lado direito, ó, tem aqui a opção, ó, bloquear fio, está desligado. Você vem aqui ligado, ok? Agora você dá um duplo clique em qualquer desses fios, ó, você vai ver que está marcado aqui o bloqueado, ok? Então se você agora mandar renumerar todos os fios, esses aqui vão continuar a numeração que eles já estão, não vai ser alterado, ok? E também tem essa opção de, a hora que for apagar aqui os fios, você deixar marcada essa primeira opção, ele vai apagar todos os fios menos os que estão bloqueados, ele não altera os fios bloqueados, tá? E a opção de baixo, ele vai limpar todos os fios, inclusive os bloqueados. E os que estão desbloqueados, ele vai inclusive desbloquear, tá? Eu vou desbloquear tudo e apagar tudo. Deixa essa última opção. Se eu der um duplo clique nesse fio que estava desbloqueado, ó, não está mais. Ok? Então, voltando agora lá em números, gerar. Próxima formatação aqui, ó, página número. Ao invés de ele começar por número sequencial, desde o início da primeira página até o final, ele vai começar sempre a numeração, vai fazer por página. Sempre vai colocar o número da página na frente e a numeração vai ser sequencial, vai iniciar sempre pelo número inicial que estiver setado aqui, ó, que no caso está em 1 e o incremento em 1. Então deixamos aqui página número e o separador entre página e número você pode selecionar aqui, ó, nessas listas suspensas. Geralmente é utilizado o pontinho como está ali marcado. Então vamos dar um renumerar. Está aqui, ó, como nós estamos na página 2, toda a numeração começa com 2 na frente. 2 ponto alguma coisa. Tá, aqui é 2.1, 2.2, 2.3, 4, naquela mesma sequência, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Se a gente for lá para a página 1, a gente vai ver aqui o fio agora 1.1, 1.2, 1.3. Ok? Então sempre o número da página na frente. E aquele número sequencial é sequencial referente à página agora, tá? Então agora, voltando para a página 2, vamos lá em numeração, apagar toda essa numeração novamente e vamos ver a outra formatação. Vamos aqui em gerar, vamos agora em página, coluna, número na página. Vamos dar um renumerar. Ele aumentou aqui a numeração. O que ele fez? Agora ele coloca o número da página na frente. Depois do número da página, ele vai colocar sempre a coluna. Por exemplo, nós estamos aqui em cima, ó, na coluna 1. Todos esses fios estão na coluna 1. Então, primeiro vem a página, depois a coluna. Então, 2.1. Ele repete todos esses fios aqui, ó, e depois da coluna que vem o número sequencial. Então, se a gente for ver aqui, ó, naquela mesma sequência, de cima para baixo, da esquerda para a direita. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4. Ok? Se a gente jogar mais para frente aqui, ó, 2.4.13, o 13 é o número sequencial do fio, ó, e o 2 da página, esse 4 é referente à coluna lá em cima. Ok? Voltando aos números, vamos apagar todas essas numerações novamente. Numerar, gerar, e vamos pegar essa última opção aqui, ó, página, coluna e número na célula. É uma
Vamos dar aqui um renumerar. É uma numeração bem parecida da anterior, tá? A diferença é que ao invés de ser de cima para baixo, ele vai fazer primeiro da esquerda para a direita e depois ele vai lá para baixo. Antes ele estava aqui, ó, 2.1.1, ele ia para 2.1.2 aqui embaixo, certo? Agora 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 aqui embaixo. Então ele faz primeiro numeração da página, depois da coluna, que vem um 1 aqui, ó. Aí ele primeiro olha aqui pela célula, que ele está na célula C, faz a numeração dessa célula C, ó, 1, 2, 3. A próxima da coluna 1 está aqui embaixo. A célula D, então 4, 5, 6. Depois vai para a coluna 2 aqui, ó. Fio 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Okay? Então ele muda só essa sequência. Em vez de ser de cima para baixo, vai ser da esquerda para a direita. Okay? Voltando à numeração, vamos apagar tudo novamente. Vamos renumerar. Eu vou utilizar aqui a numeração padrão, que eu sempre utilizo, que é o página número. Tá? Aqui, ó, tem essas outras duas opções aqui que você pode estar marcando quando for renumerar também. Tem aqui, ó, fios não bloqueados. Se você deixar marcada essa opção, ele vai renumerar apenas os fios que não estão bloqueados. Os fios que estão bloqueados, ele não numera. Ok? Então, para isso que é bom, se caso você bloquear lá os fios lá, você deixa eles bloqueados, seleciona os fios, bloqueia, como eu mostrei lá como bloquear. Quando for fazer a numeração, você deixa marcada essa opção aqui, ó. Daí ele vai numerar apenas os não bloqueados, os bloqueados vai ser mantidos. Fios bloqueados, estes serão desbloqueados. Se deixar marcada essa opção, ele vai desbloquear os fios que estão bloqueados e vai renumerar também. Ok? Então aqui vamos renumerar o projeto como somente página número, que é a configuração padrão que a gente utiliza. Está ali aquela configuração lá de potencial aqui. Numeração somente de página e número, naquela sequência, ó, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos voltar aqui, ó, para ver aqui uma outra, só para demonstrar um outro parâmetro agora. Aqui em gerar, ó, tem esse aqui, ó, todos os números respeito às colunas, como nas versões anteriores, que é a V6. Uma versão mais antiga do C elétrico, essa numeração não era de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ela era da esquerda para a direita e depois que ele ia para baixo. Ok? Então, vou dar aqui um cancelar e vamos limpar essa numeração aqui. Então aqui a gente pode visualizar antes, ó, que está aqui assim, 2.1, depois o 2, 3, 4, 5, 6, o 7 vem para cá, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Então esses primeiros aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos limpar isso. Vamos lá em numerar novamente, gerar, e vamos somente marcar essa opção aqui agora. Todos os números respeito às colunas, tá? Conforme as versões anteriores, que era a V6. E vou dar um renumerar. O parâmetro ali é o mesmo, por página e número. Agora que a numeração ficou aqui, ó, 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai até o final, ó. Até o 15 aqui, ó, 14, 15. Aí depois que ele vem para a parte de baixo aqui das partidas, ó, 16, 17, 18, 19. Tá vendo? Então essa é uma outra configuração aí que o C elétrico permite na hora de fazer a numeração. Ok? Então vamos vir aqui, vou apagar novamente. Vamos lá em numeração, gerar. Numeração de fios. Todos os fios com números individuais. Se eu marcar essa opção aqui, ó, ele automaticamente apaga aquela lá de cima, lá. E também apaga a opção aqui de saltar terminais. Porque a opção aqui já fala, ó, números de fios, todos os fios com números individuais. Então cada fio vai ter um número. Ok? Vou utilizar o mesmo padrão aqui de página número e vou dar um renumerar.
Aqui a gente não vai ver diferença nenhuma, né? A numeração aqui da página, mas se a gente for ver aqui em cima, ó, a gente já vai ver uma diferença. Ó. Potencial R, ó, vai ter uma, o fio que estava ligado no R, ele tem uma numeração diferente agora. Cada fio tem um número diferente, ele não repete, ok? Vamos vir aqui para um outro. Aqui a gente consegue ver, ó. Fio antes aqui era o fio 24 volts, ele colocou aqui agora o fio como 3.1. Esse 3.1 vem até o botão aqui, ó. E tem o fio 3.6 aqui, ó. Que já é um outro fio. E aqui, ó, ele entende que os dois fios estão passando aqui, ó, que é o 3.6 e o fio 3.1. Por isso, se a gente for fazer aqui um zoom melhor, a gente vai estar visualizando aqui, ó, número 3.1,3.6, os dois fios, que é por causa do jumper que ele está fazendo aqui, ó. Ok? Então, esse seria a formatação de fios individuais, ok? Voltando aqui agora em parâmetros, pode ver que esses campos aqui marcados são aqueles que a gente alterou naquela tela, ó. Ele já altera aqui também, ó. Nós usamos agora aqui o fio único, cada fio com os seus próprios atributos, ok? Tem uma outra opção agora que a gente vai estar começando a ver aqui, que é a parte de baixo, que é inferior, ó. Mostrar direção dos fios. Essa opção aqui, ó, geralmente se você utiliza essa opção de fios, cada fio com o seu próprio atributo, cada fio tem o seu próprio número, geralmente o pessoal que utiliza essa configuração utiliza aqui o mostrar direção de fios. No caso a gente está utilizando aqui, ó, conexão por nó, tá vendo esses nozinhos, né? Se a gente mudar aqui, colocar em direção de fios, ele vai representar a direção dos fios. Basta deixar selecionado e dar um OK. Ele mostra aqui a direção dos fios. Ok? Essa direção de fios você pode também estar ligando através aqui do menu elétrico. Está aqui no final, aqui, a direção de fio. Se desmarcar aqui, ele volta como estava. E ele desmarca lá na tela de parâmetros que nós estávamos antes. Ó. Tá? Então ele funciona aqui também. Então vou deixar ligado. E aqui dá para entender melhor o sentido aqui do fio. Ó. Nós temos aqui o fio 3.1, que ele vem até aqui abaixo no botão. A gente consegue visualizar aqui o número 3.1. E esse outro lado aqui, um fio que está fazendo o jumper, o 3.6. E aqui ele junta os dois fios aqui, então. Daí ele coloca as duas numeração. Ok? Voltando aqui nos parâmetros, ainda tem aqui a opção de exibir seção de fio e exibir cor do fio. Se deixar selecionado aqui essas opções, der um OK, ele vai aqui, ó, aparecer aqui o que estava oculto antes, que é a seção do fio, a bitola e a cor. Ok? Então, caso você queira também, tem essa opção aí. Vou voltar lá, vou desligar essas opções. Tem esse botãozinho aqui, ó, pré-definições do fio. Você clica aqui, ó, são as bitolas de fios que estão criadas, acho que já estão todas aqui, mas caso precise, você pode estar criando uma bitola aqui nova. E aqui as cores, ó, elas estão em inglês, tá? As abreviações, você pode estar mudando e colocando em português, tá? E na hora de aparecer aqui essa visualização, você vai estar vendo em português, tá? É a mesma coisa na hora que for gerar a lista gráfica, lá também vai estar em português. Tá? Vou dar aqui um cancelar, não vou estar alterando nada. Vou dar um OK aqui só para assumir aqui as bitolas e as cores. Voltando lá, temos aqui a opção agora aqui embaixo, aqui, ó, seção cor do fio, atribuição pela camada. Essa opção aqui, ó, é uma outra opção. Se você deixar marcado, ó, perguntar dimensão dos fios, quando você marca aqui, né? Ele sempre, na hora que você for criar um novo fio no projeto, ele vai te abrir uma telinha onde ele vai estar perguntando a bitola, a camada e a dimensão desse fio aí. Ok? Então vou deixar aqui marcado, vou dar um OK. Ele automaticamente já sai a direção aqui do fio, tá? Vou vir aqui para o final aqui
da página, vou apagar esse fio aqui, que é o 4.3. Vou gerar um novo fio aqui, ó. Desenho de fio unifilar. Ao clicar ali, ele já abre já a tela aqui, ó. Ele já tem aqui algumas camadas já sendo utilizadas. Você pode criar aqui, só coloca aqui a numeração de uma nova camada. Coloca aqui a cor e a seção desse fio. Ok? Ou basta selecionar uma camada aqui que já esteja utilizando uma cor e uma seção. E dar um OK. Daí você faz a ligação do fio. Ok? Então essa aí é uma outra possibilidade que ele permite. Deixar aqui desmarcado, porque eu não utilizo, que a cada fio que você gera ele fica abrindo essa tela ali perguntando. Outra opção, colocação dos símbolos. Esse colocação dos símbolos vou deixar aqui marcado. Ele tá aqui, ó, rodar o símbolo de acordo, tá? Não dá para ver aqui o restante da tradução, mas ele roda o símbolo de acordo com o sentido do fio. Vou dar aqui um OK. Vou colocar aqui pro lado aqui para a gente visualizar melhor. Vou vir aqui na aba de símbolos. É aqui um símbolo de fusível mesmo. É um símbolo aqui que está na vertical, ó. Aí eu posicionar ele num fio horizontal. Isso funciona só sobre fio, tá? Não sobre potencial. Não adianta eu querer posicionar um símbolo num potencial que ele não vai fazer essa rotação. Então eu posiciono ele sobre um fio aqui, ó, ele faz a rotação do símbolo automaticamente, ok? Então ele faz a rotação do símbolo e do texto. Se for visualizar, ele rotaciona o símbolo junto com o texto, ok? E se a gente voltar lá no parâmetro, ó, ele tem essa outra opção aqui, ó, que é manter o ângulo dos textos, dos atributos do símbolo. Então ele vai girar, deixo marcado, vou dar um OK. Ele vai girar apenas o símbolo gráfico. O texto vai ficar na mesma posição. Vou colocar ele aqui mais para frente, ó. Ele rotacionou o símbolo. O texto ele ficou na mesma posição. Às vezes acontece assim de o tag ficar longe, do jeito que ele colocou aqui o 4F2. Basta clicar em F6, seleciona no tag e move lá o tag para próximo do componente. Ok? Então essa aí é uma outra opção. Está inserindo os componentes, ele já rotaciona automaticamente. Então vou apagar aqui, voltar lá nos parâmetros, vou desligar esses parâmetros aqui, OK. Vou lá para a página 2 que estava utilizando como exemplo, vou apagar toda essa numeração, vou fazer uma numeração aqui novamente. Olha, ele voltou aqui a numeração de potencial, quando eu escolhi aquela opção lá dele perguntar, toda vez que você posicionar o fio, ele perguntar lá a bitola, a camada, ele só funciona se usar esse parâmetro aqui de numeração de potencial. Eu vou fazer essa numeração aqui primeiro, daí ele vai voltar aqui essa configuração aqui, ó, de fios mantém o mesmo nome do potencial. Tá? É que tem uma outra configuração aqui, ó. Opa, aqui numeração, vou aqui em gerar, que tem aqui, ó, a formatação de número de potenciais também, ó. Você pode, caso você não queira que ele mantenha, ó, nos fios o mesmo nome do potencial, basta você usar essa configuração aqui, ó. Vamos dar aqui um cancelar e apagar essas numerações que estão aí. Apagar. Vamos em numerar, gerar e vamos aqui, ó, desligar esse parâmetro. E aqui ele pergunta aqui, ó, o número inicial do potencial. Vou colocar aqui como 10. Primeiro potencial ele vai começar com o número 10 e o valor de incremento vai ser 1. Vou dar um renumerar. Então tá aqui, o primeiro potencial que a gente tem no projeto é o R mesmo. Começou como 10. Ó. O S ele numerou como 11 e o T como 12. E assim ele mantém para os demais. Ó. Também é uma outra forma de numeração. Ok? Vamos então aqui apagar agora novamente. E vamos para a próxima configuração. Vamos aqui para a nossa lista aqui de cronograma. E vamos para tipos de sinais dos fios. Então, voltando aqui ao C Electrical.
Vamos lá nos parâmetros lá, nas propriedades de fios. E aqui está, ó, tipos de sinais de sinal dos fios. Esse é um novo recurso do Selétrico, é uma outra forma que ele disponibiliza para a numeração. Okay? Então, se selecionar essa opção, ó, ele desmarca essa opção aqui de numeração por potencial, ele já não vai funcionar mais por essa opção. Ok? E aqui tem a opção de configuração de tipo de sinal. Vamos clicar aqui, ó, ele vai abrir uma tela onde ele vai fazer aqui a numeração de tipo. Aqui a gente consegue ver que melhor, é só puxar aqui as colunas. Ó. Formato de numeração que ele vai fazer do potencial, que vai ser o número do sinal. O número inicial que ele vai estar começando, o incremento, e se deixar aqui marcado, ele vai ficar visível ou não se você deixar desmarcado. Ok? Mais adiante aqui vem um número do formato do fio, tá? Então ele vai ter dois números de numeração que você pode estar utilizando, que é o sinal, ok? Que seria o número de sinal do fio e o próprio número do fio, ok? Aqui no número do fio também tem a opção de qual o número que ele vai estar começando, iniciando, o incremento. Você já pode deixar já pré-selecionado aqui a seção, cor e se deixar visível ou não esse número, tá? Então aqui são os tipos, seria o nome do sinal, seria o nome do sinal default, control e power. Está aqui em inglês, tá? Mas aqui default, os fios que você não estiver configurando como controle ou como potência, comando potência aqui. E os demais fios aqui você usa como default. Na versão standard você pode estar criando até mais um tipo de sinal, ok? Então poderia estar criando mais um aqui. E aqui seria nesse formato aqui do nome do sinal, tanto no nome do sinal como no nome do fio aqui. Ele está com esse símbolozinho aqui do sustenido. Aqui embaixo a gente pode ver o que ele significa aqui, ó. Ele é numérico, seria a numeração, ok? Aí tem as formas de numeração que você pode estar utilizando aqui, ó. Por página, coluna, nome do tipo do sinal, ele vai colocar o nome do sinal antes da numeração. Então aqui ele te abre um leque bem maior. Então eu vou estar começando a fazer aqui algumas numerações. Como por exemplo aqui o fio de potência. Eu vou usar como apenas numeração. Não vou colocar como página. Deixar então, se eu quero como numeração, tenho que deixar aqui o sustenido. E o número inicial, vou começar como 1. E o sinal controle, vou também fazer por numeração. Só que os fios de controle eu vou começar com o número 1000. Ok? E os fios que estão como default, que não vão estar configurados, eu vou colocar como 2000. Vai ser o início dessa numeração. Esse aqui é um exemplo que eu vou estar dando, tá? Eu vou deixar aqui visível somente os sinais. Os números do fio eu vou deixar ocultos. Ok? Uma outra configuração que eu vou deixar aqui, ó, selecionado é propagar nomes de linha de potencial, que é manter a mesma coisa, aqueles fios que estão ligados no potencial, ele vai manter o mesmo nome. Ok? Então aqui eu vou dar um OK. Aqui no projeto aqui agora ele vai habilitar uma outra função aqui nos fios, tá? Se você der um duplo clique em qualquer fio, ele aparece uma nova função que antes não tinha. Antes a última função estava aqui, ó. Bloquear fio, correto? Essa era a última opção. Agora veio essas outras aqui, ó. E esse tipo de sinal aqui que é o que interessa agora. É onde você vai, sempre quando você for gerar um fio, você vai escolher aqui, ó, qual tipo de sinal que esse fio pertence. Ok? Então tem aqui os 3 tipos de sinais que estão criados. E só lembrando que a versão standard que a gente está trabalhando, ela permite você criar até 4 tipos de sinais. Ok? Então no caso que não criei nenhuma, deixei as 3 ali só.
E aqui você só altera o tipo de sinal. Esse tipo de sinal você vai deixar aqui, ó, no menu elétrico. Antes de você gerar qualquer tipo de fio, fazer qualquer tipo de ligação, sendo trifásica, monofásica, aqui você escolhe aqui o tipo de sinal, aqui, ó, tá? Aqui no caso do DFUA, aqui você vai deixar já selecionado qual é o sinal que você vai estar gerando, ok? E para casos que é como esse exemplo aqui desse projeto que a gente começou, não estava utilizando os tipos de sinais, todos os fios ficam como default, ok? Para fazer a troca, basta você selecionar aqui os fios e vir aqui nessa tela de propriedades, que fica aqui do lado direito, ó, indo até você achar aqui o sinal. Como tem vários fios selecionados, ele aparece esse diff aqui, ó, basta clicar na lista suspensa, aqui bem no cantinho, ó, e escolher o tipo de sinal, que eu vou colocar aqui no caso como Power. Ok? Mesma coisa fazer para esses fios aqui de baixo. Tipo de sinal, Power. Esses aqui de cima aqui, ó, também a parte de seriam Power, mas se eu não colocar, não tem problema, porque ele vai numerar conforme o nome do potencial também. Então, ele não vai seguir o mesmo padrão desses fios que estão aqui embaixo, no caso, né? Opa. Mas vou trocar o tipo de sinal também, que é um fio de potência. Ok? Na página 1, também vamos fazer essa alteração. Esses fios aqui, vamos trocar o sinal ali para Power. Aqui a mesma coisa. Se você deixar aqui o Ctrl selecionado, você consegue selecionar vários fios ao mesmo tempo, tá? Pegar esses aqui de baixo que também são. Sinal, Power. Esses fios aqui já são de comando. Vou colocar como Ctrl. Ok? Vou lá na página 3. Vou selecionar, não vou selecionar todos, tá? Vou selecionar somente esses fios aqui, ó. Tá? Não precisa selecionar todo. Isso aqui ele entende como se fosse um fio só. Selecionando um deles só, ele já entende que é o fio todo, ok? Então vou colocar aqui como Ctrl, ok? Então se eu der um duplo clique aqui, ó, vou ver que ó, ele entende como se fosse um fio só, ok? Então fiz essas alterações para fio de, coloquei fio Power, Ctrl, e os demais que eu não fiz vai ficar como fio default, para a gente poder visualizar aquele tipo de numeração que a gente setou lá. E para numerar, a gente vem aqui em números, gerar. Agora aqui, se a gente for ver, ó, como a gente mudou lá o parâmetro para sinais, ele apagou aqui, ó, essas duas opções aqui, ó. Não é mais por aqui que a gente apaga a numeração de fio, ok? Vamos aqui em gerar. A tela aqui de numeração agora ela é diferente da que era antes. Que agora vem a numeração referente aos sinais, que a gente deixou ativo lá os sinais. Então é por aqui que você faz a numeração e é por aqui que você apaga também. Tem aqui a opção de gerar, ó, está selecionado gerar número, e tem a opção de apagar número. E aqui abaixo você vai selecionar se você quer apagar os fios desbloqueados e fios bloqueados também. E quer apagar só os bloqueados, os não bloqueados, e se quer apagar os bloqueados também. Tem essa opção assim como tem lá no outro. Ok? Vamos aqui então deixar em gerar. E em gerar aqui você tem a opção de quando for gerar. É uma opção que não tem naquela outra. Ó, você pode escolher o tipo de sinal que você quer que ele numere. Então se você escolher, por exemplo, o sinal Power, ele vai numerar apenas os fios que estão com o sinal Power. Os demais ele vai manter da forma que está. Se não está numerado, vai continuar não numerado.
Ok? Então essa é uma opção que existe aqui nesse de sinais que não tem naquela outra lá. Que lá ele faz, você quer apagar, gerar a numeração, ele gera o projeto inteiro. Ok? Então vou selecionar aqui como para ele numerar todos os sinais e dar um OK. Vamos fazer aqui um zoom. Ó. A numeração aqui ele manteve lá do potencial, que a gente deixou. Vamos voltar aqui em parâmetros, configuração de sinal. Essa configuração aqui ó, de propagar nomes de linhas de potencial. E agora a gente vai estar vendo aqui ó, esse padrão de numeração que a gente deixou setado aqui. Ó. Os fios Power começa a partir do 1. Fios de controle a partir do 1000 e Default a partir do 2000. Então vou dar um cancelar. Estamos aqui na página 2. São todos fios de potência, os Power. A numeração dele ele é diferente. Ele segue aquele padrão como se fosse das versões antigas, ó, como se fosse aquele da V6. Ó. Ele está da 10 parâmetro aqui, a numeração 10, 11, 12, vai na sequência até o final. E daqui ele pula aqui para baixo. O restante da numeração. Ok? Então são fios de potência. Ele começou no número 1. O fio número 1 vai estar aqui na página 1. Ok? Aqui a gente já tem uns fios de comando que a gente escolheu, que começa no número 1000. Esse é o primeiro fio, ó. Número 1000 e 1001. Esses aqui ele manteve o número do potencial. E uma outra diferença aqui, ó. Nós temos aqui o fio 1, 2 e 3, né? E temos os borne. Se olhar aqui o fio do outro lado do borne, ele renumerou com outro número. Nessa versão de sinais, nessa configuração, cada fio tem o seu número. Ok? Ele não tem a opção de repetir o número depois do borne. Ainda não tem. De repente, para as próximas versões, eles incluem isso. Porque isso aí é uma nova ferramenta, tá? Então, não tem essa opção. Vamos para a página 2, são os fios de potência. Lá a página 4, lá que eu coloquei ainda fios aqui de comando. Ó, o fio 1004, 1005, o 1002, 1003 está aqui. E os demais fios que eu não numerei, tem nessa página e tem aqui a página 13 inteira, são todos fios que estão como default, que vai começar com o número 2000. Ok? Ele já deve estar começando em alguma outra página, que é lá na página, talvez, a página 2 mesmo, está aqui, a página 1. Ó, o fio 2000, 2001. E aqui começa o fio 2002, na página 3. 2002, 2003, 2004 e assim está a sequência que ele fez. Tá? Então essa foi uma configuração que eu setei ali, mas vamos aqui novamente, configuração, podemos deixar aqui ó, essa numeração para que comece tudo no 1. Colocar aqui ó, eu quero que saia a página número. Então você coloca aqui, ó, primeiro aqui o símbolozinho da página, que é o símbolozinho ali, o S, Shift 4 aqui no meu teclado, aqui no caso. Colocar aqui um ponto como separador e o sustenido. Colocar para todos aqui, para ficar no mesmo padrão. E o número de início eu vou deixar tudo no 1. O incremento a mesma coisa. Só vou dar um OK. E OK. Vamos vir aqui em gerar. Temos que primeiro apagar essa numeração e agora fazer a numeração novamente. Agora, se for ver, ele está por página número. Ok? Um outro exemplozinho que a gente pode configurar aqui, ó. Você pode estar colocando o nome do tipo de sinal. Por exemplo, aqui o sinal, você, ao invés de colocar aqui como texto, como eu coloquei, power, você pode estar colocando, por exemplo, 380 volts. Aí aqui você configura para aparecer o tipo de sinal. Vou colocar aqui o e-comercial, ponto, e um número sequencial depois aqui, ó.
incremento aqui vai ser o número inicial 1, incremento 1. Faz isso só no sinal de potência aqui. Vou dar um OK. Vamos aqui apagar primeiro e vamos renumerar agora novamente. Na folha 2, que temos aqui os fios de potência, se for ver, ó, ele coloca o nome do sinal, depois o pontinho ali, o separador que eu coloquei, e depois o número sequencial. Então esse número de sinal você pode estar colocando aqui direto aqui, ó, a tensão, por exemplo, que é a do fio que você está utilizando. Lembrando que aqui na versão standard apenas 4 sinais que você vai poder criar, ok? Então aqui ele tem infinitas formas de você colocar aqui a numeração, ok? Você pode, ao invés de estar colocando aqui, se quiser que ele comece já com algum número aqui, ó, todos os fios comecem com a letra A, por exemplo. Depois da letra A você coloca então a página, coloca um separador, quiser colocar a coluna, coloca aqui o percentual, coloca lá mais um separador como um ponto e um número sequencial. Então você tem infinitas formas de você configurar essa numeração, ok? Uma outra forma aqui, ó, eu vou manter aqui o página número, vou colocar aqui o S ponto sustenido. Aqui para o Power a mesma coisa. A gente está visualizando lá somente o nome do sinal, né? A forma de numeração do sinal que foi configurado. Tem a forma de você visualizar também a numeração dos fios, ok? Aquilo lá que a gente visualiza aqui no projeto são os sinais do fio. E os números estão ocultos aqui, ó. E vamos deixar aquele para numerar apenas como número sequencial, número formato do fio aqui, ó. Ele vai iniciar com 1, incremento 1, e vamos deixar visível. Eu não vou deixar visível todos, vou escolher aqui apenas do sinais de potência, esse último aqui. E dar um OK. E um OK. Vamos apagar toda a numeração e refazer agora. Então ele refez aqui, ó. Se ele for ver aqui, ó, ele manteve ali, ó, o RST, que eram os sinais, e o número do fio está aqui, ó, esse número aqui, o 13, o outro aqui o 18, 23, cada fio tem a sua numeração também. Então se for ver aqui ele está duplicando, se você quiser ver, dá um duplo clique no fio, a gente vai estar visualizando aqui, ó, esse fio aqui a gente está vendo ali o número 28 e o 2.1. O 28 é o número do fio e o 2.1 seria o número de potencial, que seria o sinal dele. Ok? Seria aquela configuração que a gente deixou primeiro lá, para ele numerar como página número. Ok? Então, caso tem, eu acho que países que utilizam essa configuração, então tem essa opção aí também de você quiser utilizar assim, é só deixar marcado lá as duas opções de visualização. Aqui já para os testes, para as necessidades que eu tive, sempre quando eu utilizo somente os sinais, os fios aqui eu deixo oculto, tá? E mais adiante aqui, ó, nas configurações de sinais, tem aqui a altura do texto quando ele gera aqui esses textos de numeração, né? Tem comprimento, distância entre textos. Tem aqui, você pode estar escolhendo a cor do traço, o estilo da linha, ok? Isso do fio, ok? Ele altera se você selecionar aqui, por exemplo, algum tipo de sinal, você alterar o tipo de fio, vamos fazer aqui um teste aqui, ó. Nós temos aqui o sinal Power. Vou trocar aqui para fio pontilhado e vou alterar a cor também, colocar o fio vermelho. Essa espessura aqui do traço é mais para impressão, tá? Não precisa estar alterando. E sempre que você criar um novo sinal, pode ver que todos estão aqui com um número de camada. Tem que ter pelo menos um número de camada. Aqui não, esse último aqui não está sendo utilizado, ó, está em branco. Se for ver aqui no final, está em 0. Se você, caso for criar um novo sinal, aqui você vai ter que colocar pelo menos um número de alguma camada. Ok? Então eu alterei aqui o Power, troquei o tipo de linha. Vou dar um OK,
automaticamente ele já trocou aqui, ó. Todos os fios que tem o sinal Power, ele já pega esse estilo de linha e cor que está selecionado lá também. Então é uma configuração aí que você consegue fazer bastante coisa, ok? Vou voltar lá na configuração, voltar aqui o que estava antes, ok? Fora essas numerações aqui, ele tem aqui embaixo, aqui, ó, ele vai ignorar esse estilo de numeração que você coloca aqui em cima, ó. Você pode estar ativando a numeração aqui, ó, de sinais. Você configura por aqui, ó, que vai dar quase que no mesmo aqui, ó. Aqui eu acho que você consegue uma variedade maior de formas de numeração. Aqui já ele diminui um pouco, mas ao invés de ele usar esse formato de numeração, ele vai usar esse formato que você configurar aqui, ó. Ok? A mesma coisa para a numeração dos fios. Aqui os sinais e os fios. Ok? Vou deixar desmarcado. E seria isso aí a opção... Vou dar aqui um OK para voltar aqui os fios como estavam. Seria essa a configuração de sinais. Voltando agora aqui a última opção, que é edição de fios. Essa edição de fios, vamos aqui para o C-Electrical. Além dessas alterações que eu mostrei aqui, que você dá um duplo clique no fio, você faz aqui a alteração individual ou através aqui dessa tela aqui na direita de propriedades. Você pode estar fazendo individual ou selecionando vários fios ao mesmo tempo. E tem as configurações que você pode estar mexendo, ok? Além dessas formas de edição, você pode editar por aqui, ó, em lista de banco de dados. Tem aqui o editor de fios. Dando um duplo clique, ele vai abrir aqui, você vai visualizar todos os fios do projeto, ó. Você também pode estar fazendo alteração por aqui, ó. Você consegue aqui alterar a cor do fio, a seção, a própria numeração, o sinal, ok? Então essa seria outra forma de edição, fora aquelas outras que a gente viu lá no próprio projeto. Ok? Então esse seria o item 8.